Olá, boa noite a você que acompanha a TVU 21h30 de hoje. Conta com as presenças de Carlos Eugênio Escovar, médico oncologista do Hospital Santa Rita da Santa Casa, para falar sobre o Outubro Rosa. E Débora Mutter fala sobre a obra de Luiz Antônio Assis Brasil. Ela que sexta-feira no Memorial do Rio Grande do Sul lança Um Romancista ao Sul, a ficção de Luiz Antônio de Assis Brasil, em um evento com a presença do próprio e de Sérgio Gonzaga. O 21h30 está entrando no ar. De outubro, estamos iniciando o Outubro Rosa. Para conversar a respeito do assunto, conosco o médico Carlos Eugênio Escovar, chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Santa Rita do Complexo Santa Casa. Doutor Carlos Eugênio, obrigado pela sua presença essa noite. Boa noite para o senhor. Muito obrigado, Felipe. Eu queria te agradecer muito pelo convite. Em meu nome, em nome da Santa Casa, do Hospital Santa Rita e principalmente em nome dessa causa tão bonita, e não só da Santa Casa, mas de todos nós, que é o Outubro Rosa. Esse é um mês, efetivamente, que as pessoas, em função do noticiário, olham mais para o assunto. Vocês têm mais interessados em tentar descobrir, tomara que cada vez menos pessoas descubram, mas a doença em outubro, porque a imprensa chama a atenção, doutor? Muito. Isso é muito relevante e muito marcante para nós. O Outubro Rosa, com essa mobilização grande que acontece em todo o país, em todo o mundo, acaba trazendo também uma procura maior das mulheres pelo seu cuidado e pela detecção precoce da doença, que é o grande, junto com a prevenção, é a grande chance de cura que se tem. As mulheres estão mais atentas à prevenção? A grande maioria das mulheres, sim. Óbvio que a prevenção é simplérrima e difícil. E nós estávamos conversando um pouco sobre isso. É tu fazeres atividade física, é tu teres uma alimentação adequada, é tu procurar te manter bem, né? Então, como diziam os gregos, mens sana in corpore sano. E a gente sabe que nos dias de hoje, no mundo que a gente vive, isso não é simples de se fazer. Mas esses são os grandes cuidados que a mulher tem que ter. E sim, as mulheres, diferente de nós homens, elas são mais preocupadas com isso. Elas vão mais ao médico, se cuidam mais, elas têm uma tradição de ir mais ao médico. A gente sempre vai procurar já na situação limite, né? Em função de, eu acho, de ginecologista, clínico geral, quer dizer, tem uma outra forma ao longo da vida das mulheres tratarem essa relação paciente-médico, né? Eu acho que como as mulheres têm o dom supremo do parto e de dar à luz, elas acabam já mais precocemente procurando o médico. O homem é bem isso que tu fala. Com raras exceções, a gente vai quando a corda está bem esticada e quando a gente se assusta, né? Também falávamos sobre isso. A gente se assusta e aí vai procurar um médico. Também falávamos sobre isso, era eu aqui, dizendo as minhas peripécias de deixar para a última hora. Doutor Paulo Ortiz, aquele abraço para o senhor. Não, é muito em cima. Doutor, a emergência, eu não sei dados, mas eu imagino que na emergência da Santa Casa ou de qualquer outro lugar, sejam mais homens que mulheres. Me dá essa impressão, pelo menos quando passo por ali, pelo menos no visual, me parece sempre. Eu não saberia te dar esse dado, mas não sei se existe isso. Eu tenho um dado que eu vou te dar que para mim foi muito impressionante. Sabe quantas pessoas circulam por dia na Santa Casa? 25 mil pessoas. Nossa Senhora. É maior do que muito município do Rio Grande do Sul e do Brasil circulam diariamente dentro da Santa Casa. É muita gente em busca de prevenção de um lado, né, e de tratamento de outro, né? Antes da gente avançar sobre a questão das mulheres de Outubro Rosa, nós homens também podemos ter câncer de mama. É raríssimo, mas está lá. Como é que é isso? Isso é verdadeiro, é uma doença rara no homem. A gente sabe, e logo a seguir, depois do Outubro Rosa, vem o Novembro Azul, que é
a neoplasia mais incidente no homem, que é a próstata, mas existe o tumor de mama no homem. A tendência é que seja uma doença mais agressiva do que na mulher, pela sua pouca frequência, mas também, na grande maioria das vezes, é uma doença que tu faz o diagnóstico mais precocemente. Sim, porque como o homem não tem uma mama desenvolvida como a da mulher, qualquer nódulo tu vai prestar atenção, né? Vai te chamar a atenção, tu vai te tocar, é a coisa do pós-futebol, pós-esporte. E na mulher, muitas vezes, a doença cresce numa mama maior e a mulher acaba tendo um diagnóstico um pouco mais tardio. A gente acaba percebendo, em função dessa questão de não ter mamas, mais precocemente. Sem dúvida, né? Mas é muito raro. Eu vou te dizer que eu faço oncologia há 25 anos e eu vou me lembrar de 3 casos que eu tratei nesses 25 anos, de homens com neoplasia de mama. Bom, aquela polêmica, acho que tem 30 anos, da Cássia Kiss tocando os seios na televisão, era a recomendação há muito tempo. Hoje já se evoluiu para outros exames, mas ainda há uma dificuldade. O exame do toque ainda é o primeiro, ainda mais... O autoexame é muito importante para tudo. A preocupação com o autoexame é que muitas vezes tu podes palpar, a mulher pode palpar um nódulo absolutamente normal da mama pré-menstrual e se assustar, e isso poder às vezes gerar uma angústia tão grande que vai interferir no dia a dia. Mas o que a gente sempre reforça é que é importante que a mulher e o homem se conheçam, né? Além de fazer as suas consultas regulares, então, claro, ajuda, porque ela pode mais precocemente ter alguma sensação. Do ponto de vista médico, da Sociedade Brasileira de Oncologia, de Mastologia, cada vez mais se discute o autoexame como algo definitivo, né? Mas sempre nos parece importante dentro disso que a gente fala do cuidar a si mesmo, né? Então nos parece uma prática interessante. De novo, a mulher não deve se apavorar se nota algum nódulo, porque muitas vezes isso está relacionado ao ciclo menstrual, ou a mama da mulher é mais densa, e aí entra o papel do seu ginecologista, do seu mastologista. Mas sempre é interessante. A mamografia hoje, qual é a situação, principalmente SUS? Como é que está essa situação? No SUS a gente sempre tem uma situação muito delicada, que é a porta de entrada, o funil de entrada, né? E isso acaba muitas vezes fazendo com que a mulher postergue o seu diagnóstico. Existe um movimento grande, tanto a nível nacional, estadual, municipal, para que isso seja mais facilitado para a mulher. E aqui eu preciso reconhecer o esforço do secretário estadual, que é o Dr. Gabardo, do secretário municipal, o Dr. Erno. Eles têm procurado isso por serem médicos, por estarem envolvidos com isso e por entenderem isso, né? Sempre é difícil. Tu tens, pela Constituição de 88, tu tens um direito universal de todos. Tu tens um país que hoje tem 300 milhões de habitantes, vamos imaginar que metade sejam mulheres. Não tem serviço público nem privado para atender todo mundo, né? Então, muitas vezes acontece, mas a gente tem os nossos postos de saúde, as nossas unidades básicas, tentando agilizar isso. Então, eu te diria, é o ideal? Sem dúvida nenhuma, não. Mas existe um esforço, um comprometimento de todos para que isso possa melhorar. A questão do tratamento, como é que se dá hoje? Mudou muito nos últimos anos? O tratamento tem tido avanços absurdos em todas as áreas. Cirúrgicos, com cirurgias menores. Então, se tu começares a oncologia cirúrgica, começou com Halsted em 1800 e tanto, e a indicação dele era a mastectomia radical, quer dizer, tirar toda a mama. Hoje em dia nós já temos cirurgias muito menos invasivas, que se valem também da quimioterapia antes da cirurgia, que nós chamamos de neoadjuvante, da hormonioterapia, da própria radioterapia, e essas técnicas todas combinadas, tornando o tratamento muito menos agressivo. Tem como te dizer que o tratamento não é nada agressivo? Não, não tem, isso não é verdadeiro. Até porque mexe com muita coisa, né? Mexe com estética, mexe com afeto, mexe com a autoestima.
Mas, sem dúvida nenhuma, os avanços que nós temos tido, cirúrgicos, radioterápicos e, principalmente, o que mais nos chama a atenção são as drogas oncológicas, com o surgimento de terapias-alvo, de drogas imunobiológicas. Isso tem tornado o tratamento muito melhor e aumentado as chances de cura. A pesquisa tem ampliado muito isso. Muito, absurdamente. Até porque, como a gente falava, é um tumor de incidência muito grande, né? Para tu teres uma noção, no Hospital Santa Rita, nós temos uma média de 800 novos diagnósticos ano de neoplasia de mama, né? Então, se tu pegares um período aí de 10 anos, tu tem 8.000 mulheres fazendo o tratamento. Isso é um volume absurdo de doença, né? Doutor, 800 casos no Santa Rita, claro, no Rio Grande do Sul é muito mais. É um dado do Rio Grande do Sul, isso no sentido de o Rio Grande do Sul cuida mais, divulga mais, é uma média brasileira? O Rio Grande do Sul tem uma tendência a ter mais casos de neoplasia de mama. O Rio Grande do Sul cuida mais, tá? Eu não teria dúvida em te dizer isso. Com a experiência que a gente tem visitando tantos lugares, a gente evidentemente percebe que a medicina no Rio Grande do Sul, apesar dos pesares, ela está num patamar muito alto, comparável com São Paulo, Minas Gerais, à frente do Rio de Janeiro. Onde as populações são maiores. Onde as populações são maiores. E definitivamente anos-luz à frente do Norte e Nordeste. Efeito Angelina Jolie existiu? Porque foi uma notícia mundial de uma estrela, uma mulher que cada ação dela chama a atenção e foi uma situação impactante. Quer dizer, ela fez uma mastectomia bilateral. E aquilo foi noticiado e, pelo menos nos círculos que eu ando, as mulheres ficaram assim, opa, o que está acontecendo? Ali ela tinha uma questão de família. Perfeito. Ela tinha um oncogen, que é o BRCA mutado, que aumenta risco não só de tumor de mama, como tumor de ovário também, e por isso ela fez essa profilaxia. Mas sim, aumentou, óbvio, porque é exatamente o que tu falas, quer dizer, uma mulher, uma personalidade mundial que, e às vezes a gente diz assim, mas por que ela está se expondo? Às vezes isso é muito importante. Ela usou exatamente isso para fazer um alerta para outras mulheres. E às vezes que eu vi, uma ou duas vezes, ela falava assim, olha, é uma questão minha, da minha família, mas é um alerta também que eu estou fazendo. Perfeito. E isso realmente serviu para todos, apesar que eu tenho que te confessar que a visão que eu tenho, pelo menos no ambiente que a gente trabalha, é que a mulher está muito consciente disso, tá? De novo, muito mais do que o homem, né? O homem, o tumor da próstata, que envolve, obviamente, alguns exames mais invasivos, mas a mulher é muito ciente e zelosa do seu organismo, bem mais do que o homem. Uhum. O que vem por aí em termos de futuro? O senhor falou em pesquisas que elas são grandes hoje, mas o que a gente pode projetar para os próximos 10 anos, nesse caso? Eu te diria, nos próximos 10 anos, o que definitivamente vai entrar na oncologia cada vez mais é a imuno-oncologia, então tentar que o organismo tenha uma resposta imune contra o seu tumor, porque isso acontece diariamente. Diariamente todos nós produzimos tumores e o nosso sistema imune consegue matá-los, né? Por algum mecanismo, que pode ser uma falha genética, hereditária, ou por falta de cuidado durante a tua vida, em algum momento tu vai produzir esse tumor e o teu organismo não vai conseguir combater, né? E aí surge o tumor como a gente o conhece. Então, a imuno-oncologia, a prevenção cada vez mais, nos últimos 5 anos, os congressos todos nacionais, mundiais, falam muito da prevenção, e a prevenção envolve atividade física regular, envolve alimentação, envolve não fumar, envolve beber dentro do que a Sociedade Americana de Cardiologia recomenda. Então, é 1 cálice de vinho por dia para a mulher, um pouquinho mais para o homem. Então, todos esses cuidados definitivamente associado a novas técnicas cirúrgicas, novas técnicas de radioterapia, elas têm nos mostrado hoje um futuro, um horizonte muito bonito para a oncologia. Tipo o quê, doutor? Quando um médico oncologista me diz um futuro muito bonito, e vocês mexem com uma doença que para nós é muito agressiva, tem gente que não fala a palavra câncer, por exemplo,
Tem gente que não diz. Eu conheço vários amigos meus que não citam assim, aquela doença. Sabe o que eu estou falando, né? E não dizem câncer. Né? Tem medo, não gostam, em função da agressão. Perfeito. Né? O que dá para imaginar? Dá para imaginar, Felipe, que a gente vai ter taxas de resposta e de cura maiores. Tá? A questão de 2 meses atrás, nos Estados Unidos, foi aprovada uma droga que nós já temos aqui para especificamente 2 tipos de tumores, que são tumores de pulmão e melanoma. Foi aprovada a primeira droga chamada de sítio-agnóstica. O que significa isso? Significa que não interessa onde tu tens o teu tumor. Se tu tiveres uma mutação que essa droga combate, tu podes usar essa droga. Tá? Então tu imagina... Estamos falando de próstata, mama... O que tu imaginares. O que tu imaginares de doença. Tá? Então a imuno-oncologia hoje, que é o uso do teu organismo como o principal combatente contra a tua doença, tem nos trazido avanços que a gente não imaginava 5 anos atrás. Essa droga está sendo liberada nos Estados Unidos, já está liberada aqui. Nós estamos par e passo com os Estados Unidos. Eu te diria que, obviamente, como tu imagina, no Brasil a gente tem normalmente de 6 meses a 1 ano de delay. Isso, né? É uma situação normal. É uma situação absolutamente normal. Tá. Então, se tu me perguntares hoje, uma mulher que tem um tumor de mama, ela perde alguma coisa de se tratar no Brasil? Zero, nada. Doutor, nós estamos falando tanto de tratamento particular quanto de tratamento público, tanto SUS quanto tratamento particular, ou tem muita diferença ainda no que se refere ao SUS? Tem algumas diferenças. Tá? Então, eu te diria, drogas absolutamente novas, como a gente fala, o SUS demora mais a incorporar. Tá? E o que acaba acontecendo muitas vezes é os centros que tratam as pacientes assumem esse custo, algumas pacientes, como a gente vê, acabam judicializando, mas, de novo, a gente tem tido conversas e a questão de menos de um mês nós tivemos uma reunião com a Secretaria Estadual da Saúde, tentando tornar as judicializações cada vez menos frequentes e procurando ter um protocolo escrito onde a Secretaria Estadual da Saúde vai entender que a droga é importante para a paciente e vai nos ajudar nessa incorporação. Não é o seu caso, o senhor é médico, o senhor é clínico, o senhor não é cirurgião, mas como o senhor está na área, há uma lei que é da senadora Ana Amélia Lemos que determina que na mesma cirurgia seja refeita a mama. Perfeito. Que era uma situação que também causava muitos problemas psicológicos, inclusive a vários pacientes de mastectomia. Né? Isso está sendo cumprido? Hein? Na grande maioria dos locais, sim. Na Santa Casa e todos os outros grandes hospitais que atendem os pacientes pelo Sistema Único de Saúde, sim. Né? A reconstrução mamária imediata. Sim, isso é cumprido sem maiores problemas. Essa é uma questão interessante do ponto de vista psicológico, né? Porque o tratamento abate muito, né? Muito. E o pós também, né? Muito, porque tu precisa imaginar que todos nós temos presente que a mama é um símbolo de feminilidade, é um símbolo da vida, amamenta, e tu teres muitas vezes uma mulher sem uma mama que pode ficar 6 meses, 1 ano até reconstruir, isso é muito chocante, inclusive para a sua dinâmica familiar, né? Muitas vezes na relação com o marido, a relação de afeto, isso acaba sendo muito pesado para essa mulher. Né? Como é que é tratar uma questão como essa no consultório, doutor? Eu fico assim, porque vocês também estão numa questão que é limite sempre, né? Quando se descobre uma doença como essa, como é que é a reação? A gente está num mês que a gente está dizendo para as mulheres, vão aos consultórios, tomara que não achem, mas procurem. Perfeito. Como é que é isso ali? Eu te usaria 2 palavras. Uma das coisas mais difíceis que existe e deslumbrante, né? Mas isso passa por tu conseguires criar com a paciente um vínculo de confiança, uma certeza de que todos estão buscando o melhor para ela e que a gente vai poder oferecer para ela o que existe de melhor. Hoje, o tratamento clínico é em qual percentual? Temos que ir à cirurgia em qual percentual? Porque diminuiu muito esse número. Eu te diria que no câncer de mama, a cirurgia
cumpre ainda o papel principal, tá? Principalmente pela questão da recidiva local e tudo mais. Mas a quimioterapia, a hormonioterapia, que hoje são, e a imunoterapia, que são os tratamentos clínicos, hoje ocupam pelo menos 70% dos casos. Cresceu muito isso, né? Muito, absurdamente. Absurdamente. Porque até algum tempo atrás, quase que 70%, acho que era o número que ia exatamente para a cirurgia, né? Até um pouco tempo atrás, tu tinha muito pouca droga oncológica para usar, drogas que a gente sabia que tinham alguns para-efeitos muito ruins e que acabavam acrescentando muito pouco da chance de cura dessa mulher. Isso vem mudando, não só para a chance de cura, mas para uma coisa que normalmente os pacientes, e ninguém gosta muito de conversar, mas é a sobrevida com qualidade de vida. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico de uma doença já incurável, né? Uma doença com metástase. Mas uma mulher que antes ia conseguir viver 1 ano, 2 anos com essa doença, hoje tem mulheres que conseguem viver 8, 10 anos com uma doença metastática, né? E isso faz muita diferença, né? Tu imagina que se tu tens uma mulher com um filho pequeno, ela vai conseguir ver essa criança durante 10 anos, né? Se não tiver metástase, Se não tiver metástase, tu tem desde chance de cura para uma doença estágio 1 que beira os 90%, né? Então, por isso, o reforço da necessidade de prevenção. O diagnóstico precoce é o principal fator para tu curar essa mulher, né? Quanto mais cedo, quanto menor a doença, vai te expor a menos tratamento e vai ter uma chance de cura cada vez maior. Tem uma idade de início da sinalização para as mulheres, ou é uma doença que pode, sem ser percebida por nós na imprensa, porque a gente sempre trata dessa questão, e eu acho assim, de 30, 40 para cima. Na caso também de algumas doenças masculinas, né? Olha, mas... Ela pode atingir, adolescentes? Sem dúvida. Adolescentes é muito raro, a gente não vê, mas a partir da 2ª década de vida a gente já vê pacientes. Não é o mais frequente. O mais frequente realmente é entre a 3ª e a 6ª década, né? Tá. Mas, como todas as neoplasias, ela está vindo também para mais precocemente, né? Então, todos nós temos casos de mulheres de 20 e poucos anos com diagnóstico de neoplasia de mama. Há uma explicação para isso? Muito provavelmente, a maior explicação para tudo isso é um diagnóstico mais precoce associado com mudança de hábito de vida, né? Então, se tu imaginares que hoje a gente é exposto a pior alimentação, a mais sedentarismo, a mais poluição do meio ambiente, tudo isso acaba tudo isso acaba cobrando o seu preço, né? Bom, doutor, quero agradecer a sua presença. Vamos lá, vamos de novo para a questão da prevenção. Exercício físico, boa alimentação, o que mais? Beber com moderação, não fumar e, principalmente, as coisas mais importantes é não engordar demais e não ser sedentário. Isso é fundamental. Durante todo o mês de outubro, esse é o foco, mas a gente não pode esquecer que são 12 meses no ano, é isso? Sem dúvida nenhuma. O foco é esse mês lembrar muito, reforçar muito, mas não esquecer que existem outros 11 meses que nós temos que nos cuidar. Dr. Carlos Eugênio Escovar, obrigado pela sua presença aqui essa noite. Um excelente mês de outubro para vocês lá no Santa Rita, para todo mundo que trata da doença em outros hospitais, em outras regiões do país. E o alerta fica, né? O Outubro Rosa é um mês, mas são 12 meses no ano, tem que ficar ligado, né? Esse mês serve realmente para a gente, na imprensa, dar mais espaço para chamar mais atenção, é isso? Isso aí, perfeito. Muito obrigado, Felipe. Em nome da Santa Casa, a gente te agradece mais uma vez. Conversei com o Dr. Carlos Eugênio Escovar, um rápido intervalo, a gente volta em instantes.
Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Eu estou achando sensacional a história da Débora Mutter. Estudava direito, largou tudo em função de um livro. Depois de vários outros, ela se apaixonou pela obra e esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Débora, prazer te ter aqui. Boa noite. Boa noite. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Conta aí, que história é essa da estudante de direito largar direito e ir fazer literatura? Que livro tu ganhou? Pois é. Na verdade, assim, ó, eu fazia direito, mas não tinha, digamos assim, aquela paixão. Aquela aptidão, assim. Estava fazendo porque, enfim, é um curso que é sempre bom, é um curso que é... Mas por que tu foi fazer direito? Pai, mãe, tio, gostava de filme de tribunal? Na verdade, eu fui meio que por acaso, eram 3 ou 4 colegas que achavam que é bom a gente fazer direito, é um conhecimento que a gente precisa no cursinho, ter. Isso? Não no trabalho mesmo, eu já trabalhava. Já trabalhava. E na Caixa Estadual. E aí fizemos vestibular, enfim, a gente cursava. Mas eu não fui muito longe, 1 ano e pouco, e aí... Não era a tua praia? Não era, eu concluí que eu não seria uma advogada. Mas fiquei um tempo sem estudar e uma colega de trabalho me emprestou um livro do Assis do Brasil, o Perversas Famílias. Eu li num fim de semana. Né? Aquele de ler uma sentada, assim. Aquele, li assim, e quando terminei, eu fiquei com uma saudade daquela vida no castelo de Pedras Altas, de todas aquelas aventuras do Olímpio, do personagem, né, do Olímpico, e eu disse, meu Deus, eu quero isso para mim, né, eu quero mais disso. E, casualmente, era véspera de vestibular, e eu conversando com essa minha outra colega, que se chama Rosana Gubert, e eu faço até um agradecimento para ela no livro, porque ela é a responsável pelo começo, digamos assim. E aí fizemos vestibular por acaso, tudo muito por acaso. Vou fazer para letras ou para história. Não, vou fazer para letras. E aí passei e daí em diante não parei mais, né? Eu fiz mestrado, doutorado e sempre sendo funcionária pública, né? Em paralelo. Bom, tu não tinha lido Assis Brasil antes, mas o que tu lia antes do Assis Brasil? Não, na verdade eu li, você já tinha lido 1/4 de Légua em Quadro, já tinha lido livros do Assis Brasil, até porque... Não foi Perversas Famílias, não foi o primeiro que te caiu na mão do Assis Brasil. Não foi o primeiro, mas foi aquele livro que naquele momento da minha vida provocou desencadeou, digamos, né, essa motivação. Além do Assis Brasil, tu lia o quê? Eu leio muito Cortázar, Clarice, enfim, eu leio de tudo, mas assim, de motivação e de me dedicar, eu vou destacar esses 3, é o Cortázar, a Clarice, Júlio Cortázar, Clarice Lispector. O Júlio Cortázar e a Clarice, inclusive, é o tema da minha dissertação de mestrado, né? E eu tenho publicação também sobre eles também. Tá. Já estão à venda, tu transformou em livro isso, e estão à venda nas boas casas do ramo. Eu publiquei pela Ubra, pela editora da Ubra em 2009 e, enfim, o livro está por aí, né? Não, está por aí não, se a gente vai na Feira do Livro, vai na barraca da Ubra, e cobra. Quero aquele livro do Júlio Cortázar, quero aquele livro da Clarice Lispector, da Débora Mutter. Se chama A Poética da Perseguição. Né? Porque eu trabalho justamente esse ponto em que eu vejo em ambos uma angústia da criação, né? Uma angústia no processo criativo, e isso aparece no texto deles. Eu trabalho em cima desse mote. E aí virou a tua tese de mestrado? De mestrado. Tá. O Assis Brasil é doutorado? Doutorado. Ele começa com tese de doutorado o livro? Não, o meu trabalho, o livro do Assis Brasil, é a minha tese de doutorado. Sim, mas... Ele começa, ele está sendo lançado como livro agora, mas ele é uma tese de doutorado. Em 2008.
E agora que resolvi publicar. Mas chegou a modificar? Modifiquei. Tirei, como a gente diz assim, a gente tenta tirar aquela aridez do texto acadêmico, né? Que bom, viu? E foi sofrido, hein, Felipe? Porque o meu texto era muito carregado de teoria, né? Eu propunha uma coisa diferente, um pouco... que a academia resiste um pouquinho, eu fazia muitas misturas, né? Eu tive a bênção, o privilégio de ter a Regina Zilberman na minha banca, o Hohlfeld e o Antônio Sanseverino. Ou seja, não tinha moleza nessa banca. Essa banca aí... Mas foi pegado. Mas até a qualificação antes, enfim, eu sabia que eu tinha um desafio, né? Muito grande. E aí eu tirei e enxuguei essa parte muito teórica. E aí eu transformei 2 capítulos, que é Vida e Obra, em que eu pego uma parte, eu faço um apanhado geral de toda a fortuna crítica do Assis Brasil. Tudo que se escreveu, os nossos críticos e tal, tudo que eles escreveram, e eu faço uma abordagem minha, uma espécie de recensão crítica, da própria crítica. Então é a crítica da crítica. E aí eu vou encaminhando essa crítica toda para aquilo que eu quero dizer no segundo momento, que é a minha abordagem. É um texto de fã ou tem alguma crítica nessa parte, quando tu vai lá abordar tu e o Assis Brasil? É aquela coisa assim, ele é o cara, ou tu diz, ele é o cara, mas veja bem isso aqui também. Como é que é isso? Consegue ter um distanciamento crítico do ídolo? Essa tua pergunta é perfeita, porque assim, ó, esse tempo todo que eu estou às voltas com a obra do Assis Brasil, a origem é puro encantamento. Lá na origem é encantamento. Vê bem, eu fiz essa leitura inicial do Assis Brasil e quando eu começo a estudar letras, eu me distanciei por completo durante todo o período do curso. E me apaixonei por outros e me dediquei a Cortázar, que também é uma coisa, é um universo, a Clarice. E depois do mestrado, eu já era professora, claro, fui orientar um trabalho de uma aluna, um TCC, e ela me chega com o Pintor de Retratos. E aí, então, depois do mestrado, depois da graduação, depois do mestrado, me aparece um outro livro do Assis Brasil, que a aluna queria fazer um TCC. E eu digo assim, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí volto e apresentei um projeto no doutorado para a Jane Tutkian, que foi a minha orientadora. Jane, eu estou pensando em fazer agora, que eu sou filha da URGS e tudo, graduação, mestrado e doutorado. Jane, eu estou pensando em fazer isso. Ela disse, maravilha, vamos fazer. Começa a pesquisar agora e tal. Aí foi Você vê o seguinte, não há preconceito nenhum nisso. Primeiro porque a Jane é muito amiga do Luiz Antônio, mas segundo, só para uma fofoca aqui, né? A Jane, a Débora e tal são URGS. O Luiz Antônio é PUC. Mas não tem nenhum problema nisso, por favor. Nós estamos acima dessas. Nós estamos acima dessas questões. Não tem Grenal, né? Não tem Grenal nisso. Só resolver. Esse pessoal da imprensa adora fazer intriga. Jogar uma lama, né? Só para fechar uma questão entre Perversas Famílias e o pintor. Tu tinha lido a obra do Luiz Antônio durante esse período, ou tu tinha realmente dado um tempo assim, sabe? Continuava, ele lançava, tu ia lá e lia, ou tu... Não, eu realmente, durante toda a graduação, eu me dediquei, porque assim, quando a gente falta a faculdade um pouco mais tarde, digamos, não é lá no frescor dos 18, 19 anos, a gente, é outra relação. Claro. E aí, então... eu me dediquei... Você entrou focada mesmo no Cortázar? Focada, assim, a recuperar um tempo perdido, o tempo perdido, né, não é o do Proust, mas de leituras. Eu reconheci uma defasagem de leituras, em função de que eu comecei com 33 anos, a Faculdade de Letras. Então, eu me dediquei muito, assim, eu lia muito, tudo, o que nas aulas era indicado, assim, eu me dediquei a vida, assim, todo aquele período era leituras, né? E conhecer tudo como se eu estivesse recuperando algo, eu estava atrasada naquilo ali. Então, eu deixei realmente as leituras do Assis Brasil, não é que eram leituras, assim, seriam de prazer, né? Sim, sim. E aí eu li alguma coisa e tal, mas não... Não com esse objetivo focado, assim. Não. Eu fiz um único trabalho daí durante a graduação, que era uma disciplina que a Bina Maltz dava, que se chamava Estudo de Autor, na URGS. E aí eu escolhi, eu vou fazer um estudo de uma obra do Assis Brasil.
Qual era a obra? A Pedra na Memória. A Pedra na Memória. É uma trilogia ou não é uma trilogia? Não, o Assis Brasil diz que não é, e na verdade os livros são independentes, eles não... Eles têm personagens que se cruzam, mas as histórias estão todas elas... E os personagens reaparecem, mas elas têm uma autonomia, são obras que se pode ler... Independentes. Mas assim, não é de fã. O meu retorno para o Assis Brasil com o Pintor de Retratos foi justamente quando eu senti que aquele livro desmontava tudo que eu já conhecia do Assis Brasil, o Pintor de Retratos. Tudo? Porque ele mudou radicalmente o estilo. Mudou radicalmente o estilo, a linguagem, a frase ficou mais curta, ele ficou mais incisivo e ele deu um golpe nos leitores muito interessante, um grande golpe, que é aquela coisa de tu ir acompanhando o protagonista, o personagem principal, como o herói. E aí a gente acompanha aquele Sandro Lanari até o final e quando chega lá se sente um certo desgosto. Então aquilo foi muito interessante. Eu gostei. Aquilo foi uma sacada muito boa. E aquilo eu gostei, porque muita gente se equivocou na crítica. Né? Disseram algumas coisas sem perceber que ele tinha feito uma manobra radical, né? Enganava o leitor, né? O leitor se alinhava ao Sandro e... Alto lá. Me diz o seguinte. Ao longo do teu trabalho de doutorado, tu conversou muito com o Luiz Antônio? Nunca. Nunca? Nunca. Agora tu já conversou com ele depois? Não, já. Agora não, sim. Depois... Mas naquele período ali, não conversou? Não. Por quê? Por uma estratégia tua? Por uma estratégia minha e também pelo estilo dele, né? Eu não podia chegar, olha, porque nem eu sabia bem o que eu ia fazer. Não era uma coisa nítida, assim, tipo, eu já tinha um projeto pré-estabelecido, vou fazer um doutorado, não era isso. Eu sempre deixava, como eu tinha outra profissão, isso tudo eu fazia assim, era o meu parque de diversões, a literatura. Tu era funcionária pública no Estado? Sou. Tu segue? Sou. Da Caixa Econômica? Não, aí fui para o Estado, hoje eu trabalho no Memorial do Rio Grande do Sul, fui diretora do Memorial até julho. E... Ele foi teu secretário, então? Sim, meu secretário. Ele foi teu secretário. O Luiz Antônio no governo Tarso foi secretário da Cultura. Meu secretário, exatamente. Aliás, uma excelente gestão. Figura. E aí eu não conversava com ele, porque primeiro eu não tinha assim exatamente claro o que eu ia dizer ainda, porque nem isso. Nem durante o período, quando ele visitava lá o memorial, tu dizia, eu tenho um negócio para te contar, que eu sei tudo da tua obra, fiz doutorado em cima da tua obra. Não, quando ele ia, nesse período eu já tinha tido contato, porque eu defendi a tese em 2008. Convidou ele para defender? Ele foi lá, não? Não convidei. Para defender, não, para assistir? Não convidei, porque é meio ruim, né? Autor vivo. E a gente ali naquele... Que não era uma banca fácil, convenhamos, né? Não, essa banca, eu quero te dizer que eu passaria longe dessa banca. Não era uma banca... Então a gente fica... Querido Wolf, um grande abraço para ele, a Regina também, mas eu ficaria... É uma banca que quando chancela tudo. Não, realmente, eu me considero privilegiada por ter, né, tido essa oportunidade, que é uma oportunidade, na verdade, que a gente tem, ter pessoas com tal qualidade, né, para avaliar, e eu acho que foi tudo perfeito, porque, o Assis Brasil não poderia estar lá, porque é um momento complicado. O Holford, por exemplo, questionou muitas coisas, que é o que eu faço, de mostrar como o Assis Brasil se introduz na ficção dele de uma forma diagonal, lateral. A presença do Assis Brasil é muito forte nas obras dele, né? Ele faz muitas coisas cifradas na obra dele, né? Estou conversando com a Débora Mutter, que sexta-feira lança em Porto Alegre, no Memorial do Rio Grande do Sul, né? Um romancista ao sul, a ficção de Luiz Antônio de Assis Brasil. A gente vai a um rápido intervalo, porque até agora não tinha dito o nome do livro, né? Não. A gente começou um assunto, puxou o outro, até agora não tinha falado que tem um livro que ela vai lançar sexta-feira no Memorial do Rio Grande do Sul, sobre vida, obra, seu Luiz Antônio virado do avesso, e é um dos grandes romancistas, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil, da América Latina. A gente está falando de uma obra muito consistente. Sobre isso a gente continua conversando no próximo bloco aqui no 21h30. Quando nasceu, já sabia estudar.
já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. Porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Estou com Débora Mutter, sexta-feira, no Memorial do Rio Grande do Sul, a partir das 18 horas, ela autografa Um Romancista ao Sul, a ficção de Luiz Antônio de Assis Brasil, vida, obra e tudo mais do Luiz Antônio. Comecei a ler o Luiz Antônio, a prole do Corvo, eu devo isso ao irmão Mainardi, que nos dava a cadeira de literatura no curso de jornalismo da PUC. E aquilo já me impactou, e depois aí fui ler uma série de outros romances. Sim. Depois tive o prazer de trabalhar com a Lúcia Matos, e com a Valesca de Assis, quer dizer, seguidamente com os três, muitas vezes a gente... E a Valesca agora patronável, né? Patronável. Eu já coloquei, inclusive eu fiz campanha aberta, não disse que eu não gosto do sistema, mas eu coloquei lá. Tem que ser alguém, para mim, é a Valesca. Abriu meu voto e meu coração. Mas merece. Os 5 merecem, na verdade. Claro. Eu não gosto desse... Sabe, Débora, me perdoa. É a tua entrevista, me perdoa. Eu não gosto desse sistema por uma questão. Porque não adianta. São 5. 4 vão ficar de fora. Alguém sempre tem um que vai dizer assim: fulano de tal ou fulana venceu os outros. E os outros não são perdedores. Não, realmente. Eu não gosto desse sistema. Não existem perdedores. Não existe. Eu gostava mais do sistema antigo. Olha, os antigos patronos e patronas, os presidentes da Câmara Rio Grandense do Livro, se quiserem chamar outras pessoas, fazer uma ampla... Entra debate, votam eles e são eles os responsáveis. Sabe, aí se unge uma pessoa... Verdade. Mas tudo bem, vamos voltar para a tua entrevista. Porque essa é uma outra briga que eu já tenho há muito tempo. Mas é um tema interessante. Por sinal, o teu editor é o Marco Sena Besouro Box, presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, que vai estar aqui nos próximos dias com a gente. Exatamente. E responsável pela capa, né? Que tá muito bonita. A capa a gente está mostrando, a gente não está com os livros em mãos ainda, porque os livros chegam essa semana. E sexta-feira, a sessão de autógrafos. Tu já me respondeu por que o Luiz Antônio, mas é o seguinte... É toda a obra do Luiz Antônio, no fim, acaba... Quem mergulhar no teu livro, no teu trabalho, acaba compreendendo toda a obra do Luiz Antônio? Eu tenho essa ambição. Porque, na verdade, eu trabalhei toda a obra dele. Mas eu escolhi um aspecto para transformar isso na minha tese. E eu refinei esse aspecto no meu livro. Porque havia uma obra que ainda não existia na ocasião... que era Figura na Sombra. Porque o Assis levou um tempão para... Entre o último livro, que era Música Perdida, e Figura na Sombra, ele levou 6 anos. Então, 2008, que foi quando eu defendi, não existia ainda Figura na Sombra. Ele levou, se não me engano, lançou Música Perdida em 2005 e Figura só em 2012. Isso. E aí eu incluo esse livro porque eu queria dar esse panorama amplo da obra. Eu trabalho o Castelo, eu escolhi da trilogia que não é a trilogia do Castelo, Perversas Famílias, trabalho Concerto Campestre e os 4 livros da série Viajantes ao Sul. E aí eu encontro entre esses livros recorrências, temas que são persistentes e que aparecem como variações na obra do Assis.
né? Uma espécie de metáfora obsessiva. Eu não usei esse nome que é ligado à teoria, né? Metáforas obsessivas, que é de um teórico francês, se eu não me engano. Mas eu usei essa imagem, né? De que alguma coisa reaparece, dita de várias formas. Tem dois temas assim que percorrem toda a obra do Assis Brasil e que são visíveis, né? Que é a questão da dicotomia civilização e barbárie, certo, né? E é essa questão do passado. O passado para o Assis Brasil, ele não é o passado histórico, é um passado que eu acabei denominando outrora, que é uma palavra que o Assis Brasil usa, e em especial ele usa no último livro dele, que é agora o Inverno. O Inverno Soma. Isso. O Inverno Depois. O Inverno Depois, desculpe. O Inverno Depois. Desculpe. Não. E aí ele usa essa imagem, casualmente, no último parágrafo do capítulo 9 desse livro, ele usa alguma coisa que eu desenvolvo na minha tese, que é a imagem do outrora. Que o outrora, nos livros do Assis Brasil, não é exatamente o passado histórico, né? E nem um passado rígido. Ele pertence a um espaço da memória afetiva, digamos assim, fixado no imaginário compartilhado e individual das pessoas no Sul. Claro que, assim como aqui no Sul, em todos os lugares do mundo, isso existe, mas ele faz esse recorte nesse espaço, né, que é o Sul, e que esse Sul também acaba sendo uma metáfora de outras coisas, né? O Sul aparece de várias maneiras no livro. Alguns dos nossos escritores conseguiram furar a barreira das fronteiras, né? Foram mais... O Assis Brasil é uma pessoa que, quando você conversa com pessoas de outros estados brasileiros e conhece a obra, se encantam com a obra. Mas ele não é aquele cara que ele fez sucesso no Brasil afora. Não. Chega a avaliar a dificuldade disso? É uma linguagem muito nossa? Não, ele não usa linguagem regional, absolutamente. Mas fala, acaba muito por que isso, né? Por que ficou restrito às nossas fronteiras? Eu acho que esse insulamento do Sul, ele é histórico. E ele é histórico em todos os aspectos. Na cultura, né? Historicamente lá nas questões de política e economia, no passado, né? Motivos de guerras. E continuamente, de lá para cá e sempre, houve uma espécie de insulamento cultural também. Não que seja uma perseguição ao Sul, eu até acabo dizendo isso no livro, mas porque outros estados e um centralismo geográfico, que não é centro, né, que era o Rio de Janeiro, as capitais, né? E agora o centralismo geográfico, que é Brasília, mas que não é centro cultural. Então, trabalha essa noção de centro e nós como margem, né? O Sul como margem. Eu acho que talvez assim, não é uma questão de perseguição, mas historicamente nós acabamos nos diferenciando pela língua, pelas fronteiras, pelas histórias, pelas resistências. O Rio Grande do Sul é um pouco diferente. Não vou querer ser bairrista, tá, Felipe? Mas nós temos histórias que outros não têm. Mas eu gostaria que a gente, mesmo sendo bairrista, não tem problema nenhum com esse bairrismo, que a gente fosse, alguns de nós tivesse furado mais esse bloqueio. Eu acho que quando o Assis Brasil conseguiu... Alguns de nós não, alguns dos nossos, né? Porque você pega assim, o Luiz Fernando Veríssimo furou... Né, por uma outra questão, né, não é o romance né, que vai diferenciar ele. O gênero, né, é um gênero mais fácil. Fácil também é uma palavra também horrível. Horrível para isso. Se tira, não é fácil, não. Não, mas é bem isso, não é fácil. Mas é um gênero mais popular. As pessoas têm início, meio e fim mais fácil, nesse sentido de absorver. Exatamente isso. Né? Aí você pega a Marta Medeiros, né? Hoje tem um trabalho reconhecido em nível nacional. O Scliar teve, o Érico, talvez enquanto romancista, tenha furado esse bloqueio. Né? Você pega a Letícia Wierchowski, porque teve o sucesso da Casa das Sete Mulheres da TV, e aí ela, claro, explodiu. Né? São vários fatores, né? Mas tem essa situação. O Luiz Antônio, para mim, é a cara do representante gaúcho na Academia Brasileira de Letras. Não que eu seja tão apaixonado pela Academia Brasileira de Letras, mas ele tem aquele porte, assim, eu imagino ele com o fardão. Ele acha que é por merecimento. A obra é consistente. Não. E aí é isso que eu tento mostrar, né? Que assim, existem muitos livros, muitos autores, mas a gente precisa pensar aquelas coisas que tem o que eu digo que é o princípio da eternidade.
uma obra sólida, esteticamente... Que é o caso. É o caso. Que é o caso. Né? Então, assim, eu dedico o meu trabalho e o meu doutorado de lá para cá a construir algo para dar visibilidade para aquilo que eu acredito. A obra do Assis Brasil, esteticamente, é maravilhosa. Do ponto de vista de cultura e de informação e de aspectos humanos, ela é riquíssima. Porque, embora ele situe as obras no Rio Grande do Sul, ele está falando sempre da natureza humana. Ele está falando desse núcleo duro que nós temos, que todos têm, que nós reconhecemos que são os dilemas, os conflitos humanos, nas relações interpessoais, na relação com a própria existência, com o crescimento, com a inserção social. Então, tem muitos aspectos riquíssimos, né, na obra do Assis Brasil. Eu acho que o que ele faz é humanizar a nossa história, porque em vários aspectos ele situa o Rio Grande do Sul, não o gaúcho, mas o Rio Grande do Sul. E eu chamo a atenção para isso. Ele ultrapassa essa barreira, sim, eu sinto e eu sei, não porque pelo reconhecimento externo, mas porque ele vai além. Ele pega personagens que são viajantes, e são esses viajantes protagonistas. Então ele não está com o olhar do gaúcho sobre o Rio Grande do Sul, ele tem o olhar de outros sobre o Rio Grande do Sul. Né? Por falar em olhar de outros, é o seguinte, você já falou aqui da tua banca de mestrado, mas você vai estar finalmente em companhia de Luiz Antônio Assis Brasil. E junto com vocês, Sérgio Gonzaga, sexta-feira, no Memorial, 6 da tarde. Vocês vão fazer um evento, tem a sessão de autógrafos, sim, mas o evento é para conversar a respeito da obra. Isso, é fazer uma apresentação breve da obra, né? Mais ou menos do que se trata, porque é um livro de ensaios. Quando se lança ficção, é muito tranquilo, né? Lançou um romance, lançou um livro de contos, mas um ensaio crítico, que é isso que o meu livro é, um ensaio crítico amplo, sobre a obra de um dos maiores escritores brasileiros atualmente. Para mim é isso, o Assis Brasil pela persistência, pela continuidade e pela solidez da obra, né? E eu acho que merece tudo isso, e então explicar um pouco para as pessoas o que se faz, o que eu fiz nesse... E aí uma das coisas que o Sérgio diz na orelha do livro, que me deixou muito emocionada, e a quarta capa é do próprio Assis Brasil, né? Porque ele leu. Ele leu, e aí? Ele leu, eu mandei, claro, depois. E aí? E já estava, né? Mandei. Quando é que foi a primeira vez pós-defesa do doutorado que tu cruzou com o Luiz Antônio e disse para ele: minha tese... Mandei a tese. Tu mandou a tese? Mandei a tese. Sem conversar com ele? Sem conversar com ele. Passou pela banca. Isso. E aí mandou autografada para ele a tese. Mandei. Esse aqui é um trabalho que eu fiz com amor e carinho. Isso. Admiração. E aí, o que veio de resposta? Não, ele me escreveu um e-mail maravilhoso na ocasião, que eu até tenho vontade de mandar botar em quadro. Coloca em quadro, acho que já devia ter mandado. E me pediu permissão para disponibilizar a tese na página dele, depois de ler, né? Então, isso foi lá em 2008. De lá, na banca, a professora Regina Zilberman me recomendou: Débora, tu tens de fazer 2 publicações da tua tese. Ela comporta 2 publicações. Uma só com o teu ensaio crítico, que é um livro, e outro, um livro teórico, porque o que tu faz na tese é passível de ser reaplicável a outros autores, né? E aí até ela me disse na ocasião: nós podemos ver isso, eu posso te indicar autores e tal. Débora, eu juro para ti o seguinte, pela curiosidade que eu tenho da obra do Assis Brasil, eu vou pegar o teu livro, tá? Agora me jura que ele não é teoria da literatura, que eu vou entrar no livro, não entendeu? Tu sabe o que eu estou dizendo. É a briga que eu tenho muitas vezes com meus amigos advogados. Os caras escrevem livros maravilhosos e aí você vai conversar com meia dúzia de advogados e eles dizem: o livro é uma maravilha, só que eu não saio da primeira folha, porque é um juridiquês em cima do outro. É um jargão, né? Eu sei que tu teve essa preocupação. Como é que foi limpar isso aí? Como é que foi? Limpar, exatamente, desintoxicar o texto. Perfeito, como é que foi isso? Eu peguei leitores não acadêmicos. Maravilha. Né? Eu peguei, por exemplo, o meu marido, que é uma pessoa que é completamente nada a ver com a Teu marido leu a obra do Assis Brasil? Ele estava, de alguma forma, intoxicado pela obra? Ele leu algumas coisas. Algumas coisas, mas não era assim uma coisa assim... Não, ele leu algumas coisas, porque era impossível não ler. Claro. Eu com todos os livros do Assis Brasil em casa, e relendo, e voltando, e lembrando. E um leitor, antes, né, da tese, que era assim um leitor que eu tinha, que era um privilégio, era o meu sogro,
que morreu com 97 anos, 92 anos e era leitor do Assis Brasil direto. Maravilha. Mas era um chimango daqueles. Então ele lia muito e dizia assim, não, mas esse rapaz, isso não foi bem assim. E aquilo era muito bom, porque eu pegava leitores que não... E a gente falava muito sobre a maneira como está Isso te ajudou a desintoxicar, a limpar o texto? Me ajudou a perceber que, embora minha tese fosse muito dura, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu levei 9 anos para isso, né, Felipe? E de 2008 para cá... É um tempo, né? Pô. E aí, assim, a última leitura, assim, que eu agradeço muito, porque eu achava, assim, tá pronto o livro, foi meu marido realmente, que é uma pessoa nada a ver com a vida acadêmica, e ele leu, e aí me fez várias observações, tipo, aqui eu tranquei aqui, eu parei aqui, ó, nessa palavra, nesse ponto aqui, isso daqui eu não passo, né? Então, palavras como metalepse e não sei mais o que. O Luiz Antônio, eu nunca fiz a oficina eu estou fazendo agora, né? Tá fazendo agora? Tô. Que espetáculo. Mas o Luiz Antônio, uma entrevista há muito tempo assim, Luiz Antônio, quando tu trava, tem aquele momento que trava, no meio do... Ele assim, Felipe, eu pego o parágrafo, Ctrl-C, Ctrl-V, jogo lá no alto da página, deixo lá em cima. Sim. Ele vai amadurecer, em algum momento eu vou achar aquela palavra que destrava ele, que faça ele fluir... E vou seguindo. Aí daqui a pouco eu não, volto aqui de novo, sigo ali. Né? Eu acho que é isso. A gente tem algumas coisas que tem que amadurecer. Né? Na leitura que é a minha ambição é que as pessoas leiam, que todo mundo leia e voltem a reler Assis Brasil. Reler, eu estou dizendo. Reler Assis Brasil. Por quê? Deixa eu te dizer. Porque eu acho que vão ter um olhar diferente depois do meu livro. Bom. Vou voltar a reler, mas antes eu tenho que ler Um Inverno Depois. Maravilhoso, né? Felipe. Porque a LPM mandou, recebi de presente e não tá na pilha, né? Aquela pilha que só aumenta. Sabe aquela pilha que só aumenta? Eu te recomendo. Não, sabe aquela pilha que só aumenta? Sei, eu tenho uma dessas. A gente corre atrás dela, né? É uma complicação sempre. Débora Mutter, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Sucesso sexta-feira e sempre. Vem romance teu, autoral, vem por aí. Não, eu acho que tu tá embalada. Eu tô fazendo a oficina, né? Eu acho que tu tá embalada. Agora eu acho que eu tô querendo entrar nesse outro momento da criação, né, Felipe? Eu acho que tá embalada. Tô Débora Mutter... Desculpe, te interromper. Não, isso. Débora Mutter esteve comigo essa noite. A gente encerra o programa com ela sexta-feira, junto com o Luiz Antônio Assis Brasil e com o Sérgio Gonzaga. Ela vai estar às 6 da tarde no Memorial do Rio Grande do Sul para sessão de autógrafos e uma conversa sobre Um Romancista ao Sul, a ficção de Luiz Antônio de Assis Brasil. Débora, obrigado mesmo, uma boa noite. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Muito obrigado a você pela sua sintonia.